Henrique sorriu, e Vanessa continuou envergonhada, sem parar de brincar com o livro que ainda estava em suas mãos. De repente, um cartão postal caiu dele. Tinha uma imagem de montanhas cobertas de neve. O que é isso? Montanhas? Henrique perguntou. Henrique estendeu a mão, pegou o cartão e olhou para a foto. Olha só, eu estive nesse lugar há alguns anos com uma pessoa querida, disse Henrique. Ele virou o cartão postal e viu o endereço escrito no verso com uma bela caligrafia. Era seu próprio endereço e seu número de telefone antigo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Henrique nunca foi casado. Ele valorizava sua liberdade acima de tudo e não estava disposto a trocá-la por relacionamentos familiares. Ao seu redor, havia muitos exemplos negativos de homens enganados ou divorciados, e ele não tinha desejo de se juntar a eles. Ele estava satisfeito com a vida que havia criado para si mesmo. Henrique era um homem rico e independente, e era isso que ele mais valorizava. Alguns de seus amigos eram casados e até pareciam felizes, mas estavam presos por seus laços familiares. Além disso, tinham filhos que não paravam de chorar, pedir coisas e adoecer. Em suma, segundo Henrique, eles não faziam nada além de interferir na vida dos adultos. Henrique teve muitas mulheres em sua vida, tantas que aos 30 anos parou de lembrar seus nomes. Nenhum relacionamento durou muito, ele preferia ter casos sem compromissos ou amarras. As mulheres não eram sua única paixão, Henrique também amava as montanhas. Ele passava todas as suas férias em lugares que só podiam ser alcançados a pé, com uma mochila nas costas. Ele escalou muitos picos e sonhava em se mudar um dia para viver perto de um terreno montanhoso. Há alguns anos, ele fez uma fantástica escalada a um dos picos da serra, e as memórias daquelas semanas que passou longe da civilização o mantiveram animado por muito tempo. Em sua equipe estava uma jovem alpinista chamada Soraya. Ela era tão inquieta quanto ele. Soraya e Henrique sempre ficavam juntos e se ajudavam em várias ocasiões. Além disso, gostavam de conversar e passavam o tempo como se conhecessem a vida toda. Para aquela garota, Henrique abriu uma exceção às suas regras. Trocou endereços e números de telefone com ela, mas nunca ligou. Quando voltou para casa, lamentou aquele momento de fraqueza. A amiga o havia fascinado com sua sinceridade e jeito quase infantil, e era normal que ele não resistisse à tentação de uma boa conversa com uma garota carismática. Na última noite antes da despedida, preparou um encontro romântico longe de olhares indiscretos. Falou palavras de amor, fez promessas e conseguiu o que tanto queria. No dia seguinte, de forma estranhamente calma, ela disse adeus ao homem e eles se separaram para nunca mais se verem. Durante os primeiros meses, Henrique sentiu falta daquela garota. Ele até queria ligar para ela, mas não encontrou o papel em que havia anotado seu número, e aos poucos, a esqueceu. Então, ele começou a namorar outras pessoas, e logo, a memória de Soraya desapareceu de sua mente. 5 anos se passaram. Um dia, Henrique voltou para casa e viu uma jovem de 25 anos perto de sua porta. Ela estava sentada em um banco e em seus braços tinha um menino a quem ela cantava algo no ouvido. A criança chorava e às vezes estremecia de frio. Havia uma bolsa grande aos pés da jovem. Henrique olhou para ele surpreso e estava indo embora quando percebeu que estava começando a chover e os dois ficaram naquele banco. Ficou claro que eles não iriam embora. Então, Henrique entrou em sua casa, aqueceu a chaleira e olhou pela janela, vendo que a jovem permanecia sentada no mesmo lugar. Então, Henrique suspirou nervosamente e desceu as escadas. Ele se aproximou da jovem e disse: "O que você está fazendo? Está louca? Não pode ficar na rua com esse tempo, ainda mais com uma criança. Não vê que começou a chover?" A garota respondeu calmamente, embora visivelmente cansada. "Eu vejo perfeitamente, mas simplesmente não temos para onde ir. Estou me preparando para me levantar e caminhar até a estação." "Então você planeja passar a noite na estação?" Henrique perguntou. "Você sabe como os hotéis são caros," ela respondeu. Henrique então disse: "Levante-se, hoje você vai ficar na minha casa e depois analisaremos o que pode ser feito." Ele pegou a bolsa dela, que era inesperadamente leve, contendo apenas as roupas do menino. Entrou em casa, seguro de sua decisão, e virou-se para a mulher. "E aí, o que está esperando? Vai começar a chover horrores, entre logo." A mulher se levantou, apertando a criança contra o peito, e seguiu Henrique. Um tempo depois,
quando o pequeno Gabriel já havia tomado banho, jantado e adormecido, sua mãe, cujo nome era Vanessa, contou a Henrique como acabou nessa situação. O pai de Gabriel se apresentou para mim como um homem responsável e confiável, mas no final, ele não se mostrou uma pessoa decente. Ele não queria saber nada do filho e nos jogou para fora de sua casa. Gabriel tem as pernas ruins e precisa de cirurgia. Eu não sabia o que fazer para conseguir o dinheiro, então vim diretamente para cá. Eu queria pedir ajuda ao pai de Gabriel, mas ele nos jogou na rua sem se importar onde iríamos dormir. O que eu não sabia é que ele era um homem casado e tinha 2 filhas. Na verdade, nenhum deles estava em casa, nem eles, nem sua esposa. Então, ele estava com pressa para se livrar de nós para que não nos encontrássemos com ela por acidente. Que sem vergonha! Como ele pôde ser tão atrevido? Quer que eu fale com ele? Henrique sugeriu. Não vou mais vê-lo, eu nunca peço nada 2 vezes. Não se preocupe, amanhã iremos embora, disse Vanessa. Henrique olhou atentamente para sua convidada, Vanessa. Parecia que já tinha visto em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. Vanessa foi dormir ao lado de Gabriel no sofá da sala, e Henrique se retirou para seu quarto. Antes de ir, ele se despediu da convidada e fez de tudo para deixá-la confortável. Bem, agora eu vou me deitar, caso precise de alguma coisa pode pegar, fique à vontade para abrir a geladeira também. Muito obrigado por toda a sua ajuda. Foi mais que o suficiente, a mulher respondeu. Henrique achou que teria uma ótima noite de sono, e era isso mesmo que ele queria, afinal, o homem tinha levantado bem cedo naquele dia. No entanto, ele mal havia dormido algumas horas quando Vanessa o acordou, muito preocupada, e pediu para ele chamar a ambulância porque Gabriel estava com febre alta. O resto da noite não foi tranquilo para ninguém. Primeiro, chamaram a ambulância e depois, tiveram que enfrentar todo o drama da situação. A mãe do garoto não dizia uma só palavra de tão tensa que estava. Depois que os médicos examinaram a criança, finalmente eles foram embora. Henrique teve que pegar o carro e encontrar uma farmácia aberta 24 horas. A casa só ficou calma novamente por volta das 7 da manhã. Algumas horas de sono agitado não foram suficientes para descansar, e Henrique acordou mal-humorado e exausto. Mas então, ele viu o rosto feliz de Vanessa, que disse que Gabriel estava se sentindo melhor e conseguiu dormir. Quando Vanessa o convidou para um café da manhã caseiro, Henrique ficou surpreso com quão bem ela sabia cozinhar panquecas. Eram tão deliciosas que Henrique pensou que nunca havia comido nada tão bom na vida. Seu mau humor e fadiga passaram imediatamente. Depois de um confortável café da manhã, Henrique saiu para trabalhar. Antes de sair, ele disse a Vanessa que eles teriam que ficar em sua casa naquele dia, pois não passava pela cabeça dele deixar uma criança doente voltar para a rua. Vanessa pediu desculpas com fervor pelos transtornos causados e pediu permissão para preparar o jantar para ele quando retornasse. Henrique concordou, lhe parecendo uma boa ideia, afinal, ele estava curioso para sentir o sabor da comida daquela mulher e chegaria do trabalho com fome. Henrique estava refletindo sobre aquele evento estranho. Ficou claro que Vanessa e seu filho haviam alterado a ordem habitual de sua vida, mas ele não guardava rancor contra eles por isso. Ele sabia que, se não fosse por ele, os dois teriam passado dificuldades. Acreditava que havia agido corretamente, diferente do pai da criança que os havia colocado na rua no meio da noite sem remorso. No final do dia, seus colegas de trabalho começaram a convencer Henrique a passar o fim de semana inteiro fora da cidade com eles. Eles planejavam ir para o campo e estavam pensando em fazer uma viagem para comemorar o término de um projeto, organizando uma pequena festa. No começo, Henrique recusou, alegando que tinha convidados em casa e precisava passar um tempo com eles. Mas, no final, ele concordou em ir para a casa de campo com os amigos. Ele ligou para casa e contou a Vanessa que não voltaria naquela noite e só retornaria um dia depois. Por um momento, ele refletiu se estava realmente fazendo a coisa certa, afinal, o homem mal conhecia aquela mulher, não tinha informações sobre o tipo de pessoa que ela era. Tudo que Henrique podia fazer era deduzir que a índole dela parecia ser de uma pessoa boa, por isso, ele resolveu confiar. Vanessa olhou com tristeza para o jantar preparado e a mesa servida. Depois, ela guardou tudo e foi cuidar de Gabriel. Mas Henrique não voltou nem no sábado, nem no domingo. De um lado, a mulher achou bom, pois foram 2 dias a mais que ela e seu filho tiveram um teto sobre suas cabeças para dormir tranquilamente. Mas na segunda-feira de manhã, Vanessa ligou para um táxi. Ela tocou a campainha do apartamento vizinho e pediu à mulher que abriu a porta para entregar as chaves do apartamento a Henrique quando ele voltasse, agradecendo pela hospitalidade. Então, ela e o filho deixaram o apartamento.
Henrique voltou para casa apenas 2 dias depois. Quando voltou, percebeu que Vanessa e seu filho haviam ido embora. As chaves do apartamento estavam com o vizinho. Sua casa estava em perfeita ordem. Muita comida deliciosa, preparada por Vanessa, esperava por ele na geladeira. As camas estavam feitas, e em cima da mesa, havia um livro de histórias de contos que Vanessa havia lido para Gabriel durante vários dias. Ele ligou para todos os hospitais em busca de um menino chamado Gabriel, cuja mãe se chamava Vanessa, mas ninguém pôde lhe dar informações concretas. O homem perdeu o apetite e o sono. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo com ele, já que mal conhecia aqueles dois. Por que eu estou tão preocupado com eles? Henrique pensou. Então, ele se lembrou de que Vanessa havia dito que Gabriel tinha problemas com as pernas. Ele imediatamente começou a ligar para todas as instituições onde eram realizadas operações nas pernas para crianças, mas não conseguiu encontrar nada específico. Decidiu ir sozinho a um grande centro hospitalar. Visitou todas as salas e escritórios, e no final, encontrou Vanessa chorando. Vanessa, me diga, como está o menino? Henrique perguntou, assustado. Não sei onde está o coração dessas pessoas que não querem cuidar dele. Nossa vez finalmente havia chegado para a operação e agora eles colocam outra criança na nossa frente dizendo que a situação dela é mais complicada. Por acaso eles sabem a real situação do meu filho? Disse a jovem, chorando. Não chore, Gabriel será o próximo, sugeriu Henrique. Nada que é público funciona assim. Agora temos que esperar novamente. Eles nos inscreveram como beneficiários do Estado, e graças a isso, Gabriel foi admitido na lista de espera, mas agora, se eu quiser que a operação dele aconteça antes, terei que pagar e eu não tenho tanto dinheiro, disse Vanessa, chorando cada vez mais desesperadamente. Naquele momento, um médico olhou para fora de seu consultório e convidou a jovem para entrar e conversar sobre a situação. No fim, ele só queria explicar o porquê de eles terem priorizado a outra criança. Mas Henrique se adiantou e entrou pessoalmente no escritório no lugar dela. Ele ficou lá por cerca de 20 minutos conversando com o doutor e tentando encontrar uma solução, porém, sem sucesso. E então, Henrique saiu e disse a Vanessa para não se preocupar com nada porque tudo acabaria bem. Henrique ficou tão incomodado com aquela situação, que ele mesmo disse que daria o dinheiro caso tivesse, mesmo não tendo nada a ver com aquilo. Entretanto, o homem não tinha aquele dinheiro naquele momento. Foi aí que ele tomou uma decisão. Os amigos de Henrique ficaram surpresos quando ele lhes disse que estava vendendo seu carro. Afinal, ele havia acabado de comprá-lo e mal teve tempo de usá-lo. E agora, aquele carro novo estava à venda. Poucos dias depois, Henrique conseguiu vender o carro e ganhou bastante dinheiro. Quando ele disse que usaria o dinheiro para fazer a operação de Gabriel, a mulher não acreditou. Ela chorou e até quis se ajoelhar em sinal de agradecimento, mas Henrique disse que não precisava. Mais 2 dias se passaram. E finalmente, Gabriel passou pela operação planejada. Vanessa não deixou o filho sozinho nem por um segundo. Um dia, enquanto Gabriel dormia no quarto do hospital, Henrique entrou para cumprimentar a mãe dele. Ele trouxe um livro de contos para o garoto, a mulher agradeceu e disse, baixando a voz. Eu fiz tudo certo, não sei como vou te devolver esse dinheiro, mas se você quiser nós fazemos um contrato. Assim que eu voltar ao trabalho, começarei a pagar aos poucos. Henrique respondeu. Não são necessários recibos, eu só quero que você prometa uma coisa. Quando tudo isso acabar, me convide para comer suas panquecas mais uma vez. Por quê? Vanessa perguntou. Henrique sorriu, e Vanessa continuou envergonhada, sem parar de brincar com o livro que ainda estava em suas mãos. De repente, um cartão postal caiu dele. Tinha uma imagem de montanhas cobertas de neve. O que é isso? Montanhas? Henrique perguntou. Henrique estendeu a mão, pegou o cartão e olhou para a foto. Olha só, eu estive nesse lugar há alguns anos com uma pessoa querida, disse Henrique. Ele virou o cartão postal e viu o endereço escrito no verso com uma bela caligrafia. Era seu próprio endereço e seu número de telefone antigo. Então, Henrique se lembrou que deu seu endereço apenas para uma pessoa em sua vida, Soraya. Ela o chamava carinhosamente de Rick. No entanto, ele não conseguia entender o que Vanessa e Gabriel tinham a ver com aquele cartão. De onde você tirou isso? Perguntou Henrique a Vanessa. Este é o endereço daquele homem, o pai do Gabriel. Eu não sou a mãe dele, ele é filho da minha falecida irmã, Soraya. Ela conheceu um certo Henrique durante uma escalada. Ela era uma alpinista apaixonada.
Ao retornar da expedição, Soraya percebeu que estava grávida. Ela esperou muito tempo por ele, não sabia se ele ligaria ou viria pessoalmente. Ela tentou ligar para Henrique, mas o número não estava disponível. Então, ela simplesmente parou de tentar, percebendo que não precisava dele. Porém, ela morreu. Depois, nossa mãe também morreu e fiquei com nosso padrasto. Ele constantemente nos maltratava, insultava a mim e a minha irmã quando ela era viva, e depois a repreendia por ela ter engravidado de um canalha. Soraya morreu ao dar à luz e Gabriel sobreviveu. Ele estava muito doente e precisava de tratamento. Passei muito tempo com ele nos hospitais, cuidando dele da melhor maneira que pude. Fiz de tudo para operá-lo ou, pelo menos, colocá-lo na lista de espera, disse Vanessa. Henrique ouviu Vanessa e sentiu uma sensação desagradável tomando conta dele. Agora, ele havia entendido tudo. A jovem, sem perceber o que estava acontecendo, continuou. Um dia, quando voltamos para casa depois de uma das muitas consultas, lá estava meu padrasto. Ele nos expulsou para a rua e nem nos deixou passar a noite em casa. Ele estava com uma mulher e não nos queria lá por nada. Mas eu já tinha um encaminhamento nas mãos para o hospital e não tive tempo para pensar sobre o que eu faria. Aqui, no álbum antigo de Soraya, encontrei este cartão postal com o endereço do pai do Gabriel. Pensei que isso poderia nos ajudar, mas eu estava errada. Se não fosse por você, eu nem sei o que teríamos feito. Sou eu. Eu sou o pai do Gabriel, aquele que estava com Soraya, disse Henrique. Ele contou a Vanessa tudo sobre sua viagem nas montanhas e acrescentou que Soraya aparentemente só havia confundido o número da casa quando passou o endereço dela para ele. Ele havia trocado aquele celular com um novo chip, por isso, não podia receber as ligações dela. Vanessa mal respirava enquanto ouvia. Surpresa, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo e de repente riu, uma risada irônica. Meu Deus, que coincidência! Deve ter acontecido algum engano. O marido dela também se chamava Henrique. Desculpe pelo transtorno, mas eu vou sair da sua vida junto com meu sobrinho, vamos deixá-lo viver sua vida em paz. Não, Vanessa, não tem engano nenhum. Agora eu não vou deixá-los ir a lugar nenhum. Gabriel é meu filho, já perdi muito tempo, disse Henrique. Vários anos se passaram. Henrique e Vanessa se entenderam, e juntos começaram a cuidar de Gabriel, que estava crescendo muito bem. O menino passou para a segunda série da escola primária e se tornou um jovem inteligente. Henrique, que no final teve uma família, ficou muito feliz, mas lamentou não ter Soraya por perto. Você acha que se Soraya e Henrique tivessem conseguido fazer contato antes, ela ficaria viva? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.